Hoje eu quero falar, como sempre nós falamos aqui, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo como o nosso Rei, o nosso Jesus. Jesus Cristo como o seu intercessor. Jesus Cristo é maravilhoso. E amanhã nós celebramos a Páscoa. Se eu for perguntar para você o que significa a Páscoa, você sabe. Quantos daqui já passou por esse estudo? Eu me lembro quando o Vinícius era pequeno, ele, na classe, na salinha Kids, as professoras ensinaram para ele, não só para ele, mas para o Glauber, para o Ricardo. Então nós sabemos o que significa a Páscoa. É muito bom comer ovo de chocolate, né? Mas a Páscoa não é só isso. A Páscoa é algo mais. A Páscoa fala de libertação. A Páscoa fala da saída do Egito para rumo a um lugar santo, Canaã, a terra santa de Deus. Páscoa fala de transformação de alma. Páscoa fala de um Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Porque Ele morreu na cruz, hoje nós temos vida e vida em abundância. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Êxodo 12. Vamos ler. Êxodo 12, a partir do versículo 1. Vamos ler? Isso, abra sua Bíblia. Êxodo 12. Porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo quer falar conosco, tem um ensinamento para nós, quer falar nas nossas vidas, para que a gente possa ser edificado essa noite. Êxodo 12, a minha tradução aqui é NVT, não sei qual é a sua, mas acompanhe. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. É interessante que o Senhor Jesus Cristo fala em qualquer lugar onde nós estivermos, até na terra do Egito. O Senhor fala, o Senhor quer falar com você. O Senhor, Ele anseia dialogar com você. O Senhor é um Deus que fala. Você é muito parecido com Deus, porque você fala. Você pode se comunicar com Ele, Raimundo. Vamos continuar aqui. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. No 5, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Aqui nós podemos ver Jesus Cristo, né? Cordeiro sem defeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Mais uma vez, apontando Jesus Cristo. Ele foi sacrificado na cruz do Calvário à tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Amém, irmãos? Vamos orar, palavra de Deus, para que Deus possa trazer revelação da palavra dele no nosso coração, para que a gente possa sair daqui
com mais fé, com mais esperança. Essa é a vontade de Deus, que você continue, que você siga olhando para Jesus Cristo, fazendo a vontade dEle. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estar aqui esta noite. Famílias estão aqui, irmãos estão aqui, amigos, e o Senhor está aqui, o teu Espírito Santo habita no nosso meio. Isso é maravilhoso, e nós queremos, Santo Deus de Israel, que o Senhor fale. Por isso nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, para receber do Senhor a tua verdade, da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, amém? Então nós vamos fazer aqui uma pregação textual, versículo a versículo, Ricardo, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Deus fala, Glauber. Deus, Ele fala todos os dias. Então o segundo versículo que nós lemos: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Quando Deus está falando em primeiro, você tem que dar uma importância para esta palavra, porque a palavra de Deus que diz: quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. E hoje, neste mundo que as pessoas buscam tantas coisas e não priorizam a sua fé, não priorizam Jesus Cristo, nós temos que falar para a igreja da importância de você colocar na sua casa, no seu negócio, no seu passeio, nos seus relacionamentos, Jesus Cristo de Nazaré, o primeiro. Ele deve ser o primeiro. Eu amo a minha esposa, amo o meu filho, amo a minha família, mas Jesus é o primeiro. Não é à toa que Deus, Ele deu ênfase a essa questão do primeiro mês. É o mês de abril, né? O calendário dos hebreus começa em abril, é o mês de Abib, e Deus, Ele fala dessa questão de você primiciar da sua vida a Deus. Por exemplo, quando você levanta na correria, nesse mundo tão secular, tão capitalista, que nós temos que todos os dias da semana levantar e correr, procura entregar algo para Deus como primícia. Como é importante isso, a sua oração. Procura entregar a sua oração como primícia a Deus, para você ver como que as coisas vão fluir. Não é mágica, é fé. Fé num Deus vivo, fé num Deus que criou os céus e a terra, fé num Deus que te conhece. Procura orar. Então é importante essa questão da primícia. Então eu coloquei ali primeiro, prioridade. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para primiciar Jesus na vida de alguém. Afinal de contas, eu sou uma pessoa tão atarefada. Na nossa vida, não é questão de não ter tempo, é questão de priorizar. E nós temos que priorizar Jesus Cristo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E aí nós vamos para o terceiro versículo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Olha como é importante você entender que você buscando esse cordeiro, hoje é para você. O cordeiro pascal é para nós, é para a igreja. Como é importante você saber que ele primeiro é para você. Sendo para você, você tomando esse cordeiro no seu coração, buscando ouvir a voz desse cordeiro, você pode oferecê-lo para a sua família. Isso fala de encargo, fala de responsabilidade. Sabe, eu amo
quando os jovens pregam aqui e falam isso, de que a nossa casa é a igreja. Nós dentro de casa somos igreja e nós trazemos estas virtudes para cá. Antigamente nós aprendíamos diferente, vamos para a igreja para aprender, para a gente tentar dentro de casa andar direitinho, mas não, dentro de casa nós somos igreja. E aí neste ajuntamento aqui nós, Ricardo, exalamos essa família de Deus, amém? Você, tomando esse cordeiro para si, você tem esse encargo de levar para a sua família o cordeiro de Deus. A minha família, desde que houve a primeira conversão, é praticamente toda de Cristo. Eu digo uns 95%, Glauber. Primos, irmãos, tias, foram entregando o coração para Jesus, crendo em Deus. Falta um ou outro ainda, mas isto é resultado de busca do Cordeiro de Deus. Nós somos esses pequenos cristos aqui na terra que aponta Jesus Cristo, como João Batista fez, eis o Cordeiro de Deus. Nós somos como uma seta, apontando Jesus Cristo para as pessoas, no nosso testemunho, no nosso dia a dia, no nosso falar. Sabia que a forma que você fala exala a sabedoria de Deus? Dentro de nós, a pessoa do Espírito Santo pode falar para muitas pessoas, principalmente para a sua família. Então, nunca fale, esse aí não tem jeito, essa pessoa da minha família aí é ignorante, ela não quer saber. Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus que Ele pode tirar a pessoa do vício. O nosso Deus é o Deus que Ele é poderoso para libertar os cativos e oprimidos, para tirar a pessoa, às vezes, da pornografia. Deus é poderoso. Nós temos que crer que Deus é poderoso e que nenhum, conforme a promessa de Deus, vai ficar de fora. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Essa é a promessa para nós. Essa é a promessa. E nós temos que crer. Primeiro para si, depois para casa. Esse é o nosso encargo. Líderes do lar, de levar o evangelho para dentro da nossa casa. Primeiro para você. Fala assim, primeiro para mim. Depois para minha família. E para o próximo. É isso que diz a palavra aqui, ó. Vamos ler? Mas se a família for pequena para um cordeiro, a minha família já se tornou pequena para o cordeiro, Mateus. Porque a maioria já está convertido. Então, nós vamos parar? Nós vamos continuar a falar de Jesus Cristo, a dar testemunho de vida para todos aqueles que se achegarem próximo de nós, para todos aqueles que estão aí sem esperança, para todos aqueles que querem colocar a sua fé em outro objeto que não é Deus. Então, depois que você entende que o cordeiro é para você e para a sua família, você pode falar para as demais pessoas. O interessante é que a palavra ali diz, conforme o que cada um puder comer. Imagina, conforme o que cada um puder comer, uns comem mais, né? Uns gostam de uma carne forte, outros gostam de salada, comem primeiro salada e depois aí vem o prato principal. O Glauber. Imagina, Glauber, por que o Senhor está falando conforme o que cada um puder comer? Pense no cordeiro. Nós podemos comer à vontade do cordeiro, porque o cordeiro não faz mal, viu, Glauber?
Cordeiro, você... Isso fala muito de personalidade. Sabe que comer é personalidade? Uns comem de perna cruzada, uns têm que tomar água para comer. Então eu olhei esse versículo e falei, isso é uma estratégia. Porque falar de Jesus, você fala da palavra de Deus, mas você fala de Jesus para as pessoas, e tem pessoas que você tem que ir com bastante força. Tem pessoas que você tem que ir devagar. Tem pessoas que você tem que orar um bom tempo para depois você falar de Jesus para ela. Eu me lembro quando a minha irmã, ela tinha entregado o coração para Jesus, ela veio, várias pessoas já tinham falado de Jesus para mim, e eu relutando, bola, bebida, queria só gandaia, né? Aí um dia, chegou uma pessoa e falou assim para mim, da mesma família, hein? Do mesmo naipe, do mesmo sangue. Falou, ó, eu sou filha de Deus, você é criatura. E o Espírito Santo usou desta palavra para ficar batendo. Você é criatura. Enquanto você não se entregar, você é criatura. Você é criatura. Aí eu tive que me render ao Senhor. Então, quando eu falo de conforme o que cada um puder comer, estratégia. Deus usou alguém para falar firme comigo, porque enquanto eu estava falando umas palavras macias, você é amado de Deus, quando falaram, você é criatura, aí eu entendi. Então estratégia, peça estratégia para Deus. E quando fala do seu vizinho próximo, o seu vizinho próximo é o vizinho da bancada no trabalho. O seu vizinho próximo é o rapaz que lá na praia, às vezes você está na praia, chega e pede uma moeda para você. O seu vizinho próximo. O Senhor coloca pessoas nas nossas vidas, na frente nossa. E nós não podemos nos envergonhar em falar das boas novas do Evangelho. O seu vizinho próximo. Pode ser um colega de trabalho, de relacionamento, que está passando por uma necessidade. Oferece o cordeiro pascal para ele. Dá o ovo de Páscoa, mas dá o cordeiro pascal também. Dá o cordeiro pascal. Você é um instrumento de Deus para falar das boas novas. A Bíblia diz que você não precisa se importar no que você vai falar, porque o Espírito Santo fala através da sua vida. Ele fala. Simplesmente seja usado por Deus. Simplesmente deixa Deus falar através da sua vida. Você é esse cristão, pequeno Cristo aqui na terra, que pode mudar o curso de uma vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me lembro lá na Alcan, que eu, líder do setor, tinha 2 crentes lá, da Assembleia de Deus. Um ministério da Madureira, o Raimundo deve até saber quem que é. Um ministério Madureira, pensa nos 2 camaradas que não saíam do meu pé. Falei, esses aí não vão ganhar aumento não. Não vão ganhar aumento. Cláudio, ministério Madureira, e Ayrton, ministério de Belém. Os caras todo dia falando de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Fale, abra a tua boca, deixa a sabedoria de Deus operar na sua vida. Adriana, lá na escola, com certeza tem pessoas necessitadas de Cristo. Oferece o cordeiro pascal, oferece ele para as pessoas, o alimento, conforme o que cada um puder comer. A palavra de Deus diz que o cordeiro também era sem mancha. Isso representa quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano,
Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Interessante que, por que macho de 1 ano? Era até 1 ano. Eles poderiam sacrificar o cordeiro que nascia a partir do 8º dia até 1 ano. Era o que a lei determinava para eles. Aí você fala, por quê? Porque o cordeiro, quando passava de mais de 1 ano, ele se tornava um pouquinho sem vergonha. Ele manchava. Às vezes manchava com a questão de buscar a outra ovelha. Às vezes ele brigava, porque ele brigava, ele poderia tomar um coice e ficar manchado, ficar com trauma. Então, os hebreus, eles falavam, o cordeiro tinha que ser com menos de 1 ano. Olha lá, macho de 8 dias até 1 ano. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é esse cordeiro, que foi provado, que passou por todas as leis, e ele cumpriu todas as leis. Ele cumpriu, ele foi estudar lá com os fariseus, com os sacerdotes. Jesus Cristo, ele não pecou em nenhuma questão da lei. Isso é de tirar o chapéu, irmãos, irmãs. Isso é de tirar o chapéu. Jesus Cristo cumpriu toda a lei, Vini. Cumpriu toda a lei. Porque ele cumpriu toda a lei, ele pôde ser levado para a cruz do Calvário. E ele lá na cruz do Calvário morreu para que a gente pudesse ter vida. Hoje nós também obedecemos uma lei. Mas a palavra de Deus diz que a lei que nós obedecemos é superior. É a lei do Espírito de vida, que nos tira dessa lei do pecado e da morte. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Porque você segue outra lei, você continua seguindo a lei, mas é uma lei superior, é a lei da graça, lei do Espírito de vida. Você não precisa fazer nada, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário já fez por você. Amém? Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Jesus Cristo é esse cordeiro que foi tirado do seu lar e veio aqui na terra, porque ele foi tirado do lar. Raimundo, você hoje tem esperança, tem um lar celestial que vai ser nosso. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele já preparou morada para cada um de nós. Ele deixou o lar dele para que nós tivéssemos um lar. E hoje nós já temos um lar abençoado, um lar cheio de vida. Amém? Era o cordeiro sem defeito, não transgrediu uma vírgula da lei. E aí a palavra de Deus diz que o guardareis até o 14º dia deste mês. Então a palavra de Deus diz que no 10º dia eles tomaram o cordeiro, pegaram o cordeiro lá do meio lá das ovelhas. Foi tomado mesmo, porque ele estava sendo criado lá, amamentado pelas ovelhas. Então ele foi tomado no 10º dia. E qual foi a ordem de Deus? Fica até o 14º dia no seio da família. E todo o ajuntamento da congregação de Israel depois iria sacrificar esse cordeiro à tarde. O que Deus quer falar para nós? Quer falar sobre intimidade. Imagina, os hebreus 5 dias com esse cordeirinho dentro de casa, criando esse cordeirinho, escutando os berros dele à noite, às vezes até as crianças alimentando esse cordeiro. Relacionamento ali houve intimidade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o Senhor Jesus Cristo não fica alguns momentos com você. Jesus Cristo de Nazaré, porque ele morreu, ele foi imolado na cruz do Calvário, ele fica com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O nome dele agora é Emanuel, Deus conosco.
Não é mais apenas 5 dias. Isso é um simbolismo que fala de intimidade, de relacionamento. O Vini, numa ministração passada, ele falou que às vezes a gente respeita um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se a gente está perto, a gente quer fazer o melhor, quer fazer tudo certinho, né? Porque, eu respeito, não quero pisar na bola. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo não te deixa, não te desampara. Você está no trem, Ele está com você. Nos seus momentos difíceis, Jesus está com você. Ele é Emmanuel. Isso fala de intimidade. Quanto mais intimidade com Deus, mais você vai fazer a vontade dEle. Mais você vai estar alinhado com Deus. Por isso que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Interessante que depois, quando eles iam imolar o cordeiro, havia um ajuntamento da congregação, Eduardo. Isso fala de comunhão, isso fala de unidade. Como é importante nós orarmos um pelos outros. Como é importante você ser igreja, dentro de casa, no seu dia a dia, aqui, na nossa celebração, onde nós celebramos Cristo. Comunhão, unidade. Deus não é um Deus individualista. Deus é um Deus de comunhão. Deus não subtrai, Ele soma. Deus não divide, Ele multiplica. Hoje nós vemos as pessoas querendo dividir, fazendo acepção, outros interesses que não o interesse principal, que é amar a Deus e amar o próximo como nós mesmos, como a ti mesmo. Intimidade, comunhão, isso agrada a Deus. Deus, Ele não espalha, Ele ajunta. O nosso Deus é um Deus de ajuntamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Me ajuda, Ricardo. Me ajuda nesta área que você tem mais experiência. Por favor, me ajuda. Me ajuda, vamos orar. A cruz. E outra ordenança dada por Deus: tomar do sangue e pôr nas ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Este sangue, que simboliza o sangue derramado na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje atua em nós, porque o nosso Jesus Cristo derramou do sangue dele, nós fomos perdoados de todos os pecados. Todos os pecados. Todos os pecados, nós já fomos perdoados. O sangue fala de redenção. Ele nos redimiu. Quer algo maior que essa redenção? Ou seja, você foi vendido como escravo, para ser escravo. Mas Jesus Cristo pagou o preço. Falou, quanto que é o preço? Falaram para Jesus, o preço é preço de sangue. Você tem que morrer. Eu vou pelo Eduardo, eu vou pelo Glauber, eu vou pelo Cleiton. Jesus Cristo veio e nos redimiu. Já éramos dele, mas fomos roubados. E ele pagou o preço por aquilo que já era dele, que sempre foi dele. Isso chama-se redenção. Na cruz do Calvário, o sangue derramado nos redimiu. Amém? Amém. Na cruz do Calvário, o sangue nos santifica. Nós somos santificados porque lá na cruz do Calvário, ele foi totalmente sujo pelos nossos pecados. E porque ele foi sujo pelos nossos pecados, hoje nós podemos dizer que nós somos santos, porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus. A troca é o último versículo, para que a gente possa orar, cear, como igreja, como irmãos. Raimundo, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas a comerão.
Sabe, ali, carne assada no fogo representa o juízo que Jesus Cristo passou, o juízo de Deus sobre Jesus Cristo. Juízo de Deus. Jesus Cristo foi condenado para que hoje nós pudéssemos ser livres, Adriana. Ele foi condenado na cruz do Calvário. Ele não merecia. O justo se tornou injusto para que hoje nós fôssemos justificados. Que amor é esse? Hoje nós somos livres de condenação. Se sinta amado. Se sinta amada. Sabe, quando você se sente amado por Deus, nada te condena. As exigências não te condenam. Os apontar de dedos não te condenam. As pessoas que apontam o dedo para você, dizendo que você falhou, não te condena. Porque Jesus Cristo é suficiente na sua vida. Como o Ricardo disse aqui, Jesus Cristo é pleno em todas as áreas da sua vida. Não há mais condenação. Não há mais. Ele já foi condenado na cruz do Calvário. Sinta-se livre. Sinta-se amado por Deus. Nunca foi tão necessário falar neste mundo que condena, que aponta o dedo, que exige de você, que te pressiona para você ser alguém, alguma coisa. Você já é. O Senhor, esta noite, fala com você. Você já é. E o que você é? Filho amado, filha amada, príncipe de Deus, princesa de Deus. Você não precisa mais se sentir acusado pelo passado. Quando o diabo vir falar para você de algo do seu passado, diga para ele que Jesus Cristo já te perdoou. Se eu fosse aqui dar voz, dar ouvido a essas vozes estranhas, eu não iria mais caminhar, porque talvez eu seja o mais improvável aqui, Glauber. Fiz tanta besteira na minha vida. E eu me sinto totalmente livre. Eu me sinto totalmente amado por Ele. Não há mais condenação, mulher, de algo que você fez lá no passado. Não há. Sinta-se amado por Jesus Cristo esta noite. Não sinta-se mais acusado, acusada. Ele já pagou o preço. Já foi lançado sobre Ele tudo aquilo que você um dia fez. O único que pode lembrar você do seu passado é o Espírito Santo. Para a gente baixar um pouquinho a bola e se humilhar. O Espírito Santo pode. O Espírito Santo pode, tanto que Ele pode, que Ele faz isso às vezes. Mostra alguma coisa do passado, mas não condenando você. É para você se fortalecer mais. É para você se motivar mais. Porque a Bíblia diz que onde abundou a desgraça, o pecado superabundou a graça de Deus. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Jesus se fez pecado. Pães asmos era o pão sem fermento. Jesus Cristo é esse sem fermento. Mas na cruz do Calvário, Ele foi totalmente fermentado pelo nosso pecado. O pecado nosso foi lançado sobre Ele. Ele não pecou, mas Ele se fez pecado para nos salvar, para nos livrar. Hoje Ele é esse pão asmo. Ele é esse pão tostado, provado. Ele é como a azeitona que foi espremida lá no Getsemane e liberou o melhor para nós. O melhor perfume
do azeite foi liberado. Jesus Cristo de Nazaré, que é Deus. Hoje eu, pesquisando algumas coisas, eu vi assim, Vini, com interrogação: Jesus é Deus? Jesus é Deus? Tentando já minar a fé. Eu falei: Jesus é Deus. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso Deus. Quando a gente pesquisa, né, a gente vai atrás de alguma coisa para enriquecer a nossa pregação, tem que tomar cuidado também. Tem uns absurdos por aí. E o cordeiro tinha que ser assado no fogo, pão sem fermento e ervas amargas. Jesus Cristo, Ele passou por toda a amargura, todo o sofrimento na cruz do Calvário. Lá no Getsemane, Ele foi esmagado. Tudo isso para que hoje você, muito parecido com Deus, alma, espírito e corpo, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é muito parecido com Deus, você tem uma alma. Jesus Cristo, Ele foi esmiuçado, alma ferida, xingado, detonado, acusado, para que hoje você tivesse sua alma totalmente transformada, as suas emoções equilibradas, as suas vontades centradas em Deus, longe de vontades perigosas. Ele livra você de vontades perigosas e faz com que a vontade dele prevaleça sobre a sua vida. Por quê? Porque ele experimentou, Edilene, tudo lá na cruz. Tudo de mal foi sobre ele. Hoje ele pode interceder, Renata, por você. Ele é nosso intercessor. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado e intercede por nós. Você tem um intercessor não natural, você tem um intercessor espiritual. O Criador dos céus e da terra intercede por você, mano, todos os dias. Sabe o que é isso? Isso é tremendo. Você pode ficar de pé para nós orarmos e agradecer pelo Cordeiro Pascal.